Olá, hoje nós vamos falar aqui sobre comprometidos com o ministério e estamos assim nessas aulas bíblicas e falamos diversos temas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, nós vamos ter agora várias aulas falando sobre isso. Hoje eu dividi a aula em dois tópicos e semana que vem nós terminaremos esse primeiro tópico, que é descobrir o meu ministério. Então nós temos um propósito aqui nesse estudo, e que é para você chegar no final e você saber o que é ministério, quais os dons que você tem e aonde eu deva ministrar. E então eu vou deixar aqui um texto para você ler, que é 1 Coríntios 12, você leia lá, também 1 Coríntios 13 e 14. 1 Coríntios 12, 13 e 14, você leia esses textos, e Romanos 12, de 1 a 8, Romanos 12, de 1 a 8, e Efésios 4, de 1 a 6. Esses textos vão te ajudar bastante nesses estudos que nós vamos fazer. Mas a palavra de Deus, então, nesse primeiro momento aqui, como eu posso ser comprometidos com o ministério? Bom, para ser comprometido com o ministério, a primeira coisa, você precisa fazer parte de uma igreja local, não é? Não dá para ninguém fazer parte de um ministério se não é parte de igreja. E hoje nós estamos vendo muitas pessoas assim, elas não têm compromisso com a igreja. E se não tem compromisso, como é que eu vou fazer parte desse ministério que a Bíblia fala? E o primeiro texto aqui que nós vamos ver é: ele deu uns como apóstolos, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista, olha o que o texto diz, que eu grifei aí, o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento dos santos para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, não dá para você fazer parte de um ministério e fazer parte do corpo se você não faz parte de uma igreja local. Então essa é uma necessidade que você precisa realmente entender, né? Então, qual que é o tópico para a gente aqui? É que eu descubro as minhas características pessoais, como Deus me fez para o ministério, e me comprometa a desenvolver e usar os meus dons, talentos que Deus me deu para servi-lo através da minha família e de minha igreja, ou a família igreja, né? Então, nós precisamos aqui, nesse primeiro tópico, descobrir. Então, quais são os dons que nós vamos trabalhar nisso? E o segundo, desenvolver. E o terceiro, usar. Então, há uma necessidade de você descobrir, desenvolver e usar. Então a primeira parte, vamos pensar que você tem alguma coisa encoberta, você vai tirar, né? Você tem lá um prato de comida, você vai tirar aquilo que está cobrindo. Então e a segunda é desenvolver. Então eu vou desenvolver esse ministério e usá-lo. Como é que eu vou fazer isso? A segunda coisa é que eu escolha e comece a servir no ministério da minha igreja que melhor expresse a forma que Deus me fez. Primeiro, que eu escolha aquilo que eu vou fazer, comece a servir no ministério da minha igreja, que melhor expresse a forma que Deus me fez. Então hoje tem muita gente desigrejada, muita gente falando que serve Deus em casa, né? Isso é balela. Deus colocou a igreja dele na terra com seus defeitos, sim ou não, para você levar outras pessoas ao conhecimento da palavra dele através da igreja. Então missões sai da onde? Da igreja. Ninguém sai aqui para o mundo pregando o evangelho para as pessoas, não. Tem sempre alguém por trás, né? Uma igreja pagando e desenvolvendo isso. E o que é o ministério? O que é ministério? Ministério, segundo a Bíblia, a definição grega para a palavra é diáconos, que é servir. Ministério é usar o que Deus me deu para servi-lo
e para suprir as necessidades dos outros. Ministério é serviço. Então nós ministramos em 3 direções. Então a primeira coisa aqui que você está vendo é que você foi chamado para um ministério. E a palavra diácono então é serviço. Então é serviço. Então nós ministramos em quais direções? Quais são as direções, né, que nós vamos sempre servir? Nós temos 3 vertentes aqui. Primeira, o Senhor. Segundo, aos outros crentes e aos não crentes. Então, como é que Deus te fez? É que vai determinar o que Ele deseja que você faça. Então, uma das coisas que você vai entender bem e vai cair bem nos ministérios para você servir é entender exatamente quem é você. E isso é o segredo de conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Então Deus tem os seus planos para você. E Ele nos deu então talentos, temperamentos e dons espirituais para usarmos aonde? Na igreja. Para usarmos em 3 áreas vertentes. Para Deus, para os crentes e para as pessoas que não são crentes, né? E então, nesse tempo, nosso desejo é que você descubra as suas características pessoais para você servir o Senhor. E você se encaixe em algum lugar, de alguma maneira, no serviço do Senhor. Então, ministério, primeiro, necessidades físicas das pessoas. E então você foi criado um propósito, né, único. E esse propósito é as primeiras coisas, as necessidades físicas das pessoas. Olha lá, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vististes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e foste me ver. Responder-lhes a o rei: em verdade vos digo que sempre que eu fizesse a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim me fizestes. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Olha aí, então a primeira necessidade que você deve aprender a servir é a necessidade física das pessoas. Comida, fome, vestimentas, adoecer, visitação, prisão. Então em Mateus capítulo 25, nos fala sobre isso. Mas quando você olha ali, por exemplo, em Mateus 10, 42, diz assim, ó: um copo dado na qualidade de discípulo, de modo algum perderá a sua recompensa. Então a primeira vertente, você deve ajudar as necessidades físicas das pessoas. Depois nós temos as necessidades emocionais das pessoas. Exortamo-vos também, irmãos, que admoestei os insubordinados, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, a necessidade emocional, afetiva. Então o ser humano tem 3 áreas que nós estamos vendo: a física, a emocional e a espiritual. Então nós temos que ministrar nessas 3 áreas. E aqui na necessidade emocional, também nós temos nossos dons e talentos para isso. Demonstração, andar junto e essas coisas que o texto nos diz aqui. Mas nós temos as necessidades espirituais das pessoas, que diz assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo,
por Cristo, e presta atenção aí que eu grifei, ó, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos carregou da palavra da reconciliação, a qual nos anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, necessidades físicas, emocionais e as espirituais. Então, Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Não foi a anjos, foi a igreja, foi a você, foi a mim. Então, se eu não estiver reconciliando as pessoas do mundo, do inferno, para o mundo de Deus, eu estou em débito com Deus. Então, muita gente diz assim, eu não preciso de igreja. Mas quantas pessoas, já que você não precisa de igreja, você está trabalhando no ministério da reconciliação? Aonde você está levando essas pessoas? Aonde elas estão sendo reconciliadas, estão tendo fé, estão sendo salvas, estão louvando a Deus? Na sua casa, se você transformar a sua casa numa igreja, não é? Aí tudo bem. Mas o texto diz, ensinando a todo homem toda a sabedoria. Então o ministério da reconciliação é tirar o homem do pecado e levá-lo para a glória de Deus. Mas o ministério, né, ele tem um propósito, né? E qual que é o propósito do ministério? Então o ministério, ele tem um propósito. E qual é o propósito do ministério? Então o texto diz assim, ó, há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, qual o ministério? Há diversidades. Há diversidade de operação, mas Deus é que opera tudo em todos. Cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito para o proveito comum. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente seus membros. Vocês são o corpo, não é a igreja. A igreja é a reunião do corpo. Então, se você é corpo e não tem igreja nenhuma, você precisa entrar numa igreja local para fazer parte do corpo. Então, o propósito do ministério é saber que você faz parte de um corpo e tem que servir. Então, qual é o propósito do ministério? Deus quer usar você para edificar o seu corpo, que é a reunião das pessoas salvas, que é a igreja de Jesus. Então, a prioridade do ministério. É por isso que eu devo estar interessado. Então, o evangelho chegou através de um pastor para mim, de um amigo, de um colega. Eu fui doutrinado, fui discipulado, e eu levei isso para outras milhares de pessoas. Eu não fiquei, isso através da igreja, dos recursos que os irmãos deram. Então, eu procurei edificar o corpo de Cristo na terra. Então, pessoas vêm, às vezes, baleadas, né? Casamentos destruídos, pessoas vêm com problemas até crônicos, espirituais, de encostos e tantas coisas mais, oração, libertação, libertação das drogas, libertação do pecado, do juízo, dos demônios. Tudo isso, meu irmão, se dá na igreja de Jesus. E isso é ministério, né? E assim a gente edifica o corpo do Senhor. Então, eu fui criado para quê? Então, a prioridade do ministério é tão grande. E a pergunta é, você estaria interessado? Muito bem, então, você tem que fazer uma pergunta para você hoje. Eu fui criado para quê? Para que eu fui criado? Eu fui criado para o ministério do serviço. Olha, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, nas quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Então nós já fomos criados para o serviço, já fomos criados para o ministério.
Já fomos escolhidos, chamados, eleitos para fazer parte desse ministério, de fazer o crescimento do corpo do Senhor. Mas eu também fui salvo para o ministério. Fui criado, mas fui salvo para o ministério, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Olha aí. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Eu fui criado e fui salvo para o ministério. Salvou e chamou para uma santa vocação. Então você que foi criado, que foi salvo para o ministério, tem exercido isso? Quais são os talentos que Deus te deu, que nós vamos ver, e você está usando na obra do Senhor? Você é um crente que só senta na igreja ou você é um crente que serve ao Senhor? Eu fui criado, fui salvo e fui chamado para o ministério. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como digno da vossa vocação, que fostes chamados. Então a palavra aqui é muito forte, muito pesada. Deus te escolheu desde o ventre da mãe, te chamou para você fazer parte da graça. Então não dá para você servir Deus em casa, já falei isso para você. Não dá para você servir Deus na internet. Não dá para você servir Deus lá no seu sítio. Não dá para você servir Deus lá na sua praia, dentro da sua casa. Não dá, não. Você precisa fazer parte de um corpo. Desse corpo chamado igreja. Você faz parte desse corpo. Você às vezes é o dedo, você é o braço. Se você estiver fora desse propósito, você pode falar, pode não crer, ridicularizar, mas você está em pecado. Você pode até atacar a igreja, né? As igrejas não são assim, ou aquilo lá, não são como a igreja primitiva, tudo isso. Mas o dono da igreja ainda é Jesus. Mas quando aprove a Deus, olha lá. Mas temos aqui um outro verso, né? Eu fui chamado para um ministério, mas vós sois geração eleita e sacerdócio real. Nação santa e povo adquirido, comprado, resgatado, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus nos chamou para isso. Eu não posso ir no campo missionário, mas eu posso ofertar para o campo missionário. Eu posso adotar um missionário. Mas para eu fazer isso, eu posso até fazer isso sem estar numa igreja, né? O dinheiro. Dá o dinheiro. Mas se eu estiver no corpo de Cristo, eu vou entender que Deus também me chamou para fazer isso. Para trazer as pessoas, para serem batizadas, lavadas. E é só na igreja que isso acontece. Eu fui chamado para o ministério. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de que ofereceres sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, para você oferecer um sacrifício a Deus, você tem que ser uma casa espiritual de Deus. Você precisa ser um sacerdote de Deus. E o sacerdote, pensando no homem, era aquele que entrava lá no altar, aquele que levava o sacrifício, aquele que aspergia o sangue dos animais. Então, se você é um homem, é um sacerdote da sua casa, obrigação de você, pai, é levar seu filho à igreja, sua filha, é ministrar na vida deles, eles verem em você o seu sacerdócio, o seu ministério, para que eles amem a igreja e a Deus. Se você estiver fora desse propósito, você está em desobediência com o Senhor. E
Vamos lá. Então, uma verdade fundamental que nós temos que entender também, que a verdade fundamental é que a minha identidade é prioridade. Então, quem eu sou? Eu sou um ministro de Jesus Cristo. Eu tenho um ministério em Jesus Cristo. Então para entender, você precisa saber que você é um ministro. Se você não entender isso, você não vai nunca saber o que é um ministério. Eu queria que você pensasse, né, nisso. E eu queria terminar com uma frase aqui, né? Eu não sou quem eu penso que sou. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Na verdade, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Semana que vem, nós vamos falar sobre que nós somos autorizados pelo ministério, fomos enviados, fomos preparados, e nós vamos então terminar essa lição na próxima aula e vamos dar a continuidade, não é, desse estudo, tá bom? Então, se você gostou aí, você passa para as pessoas, seus amigos, e vamos entender então sobre o ministério. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, até a próxima semana. Se você quiser entrar nos likes, passar aí, fazer a propaganda do trabalho da nossa igreja, nós ficamos gratos com você, tenho certeza que Deus vai abençoar. Fica com Deus, até a próxima aula.